Para variar, nós estamos com o nosso tempo, né, estourado, tem um café ali fora, mas chegaram aqui algumas perguntas, né? Já avisar também a vocês que estão presentes, aos que estão nos acompanhando virtualmente, que todo esse material que está circulando aqui, depois nós vamos disponibilizar para vocês aí no site do Diese, né? Vai ter lá uma caixinha com todas as informações que nós estamos trabalhando no dia de hoje, né? Então, eu vou colocar aqui para você e para a Nora uma pergunta do Cláudio, e depois, se alguns dos presentes aqui quiserem brevemente complementar com outras questões, nós encaminharemos. Então, Cláudio diz o seguinte: pelas falas, parece que capitalistas chantageiam os trabalhadores dizendo que vão demitir nas mudanças tecnológicas, etc. Na verdade, sempre fizeram isso e continuam fazendo. As futuras gerações dependem também dos empregos de hoje para alimentar e dar condições de vida aos seus filhos. As lutas anticapitalistas englobam as lutas ambientais. Não são contraditórias, não é? Então, essa é a pergunta para... Eu vou abrir aqui a Nora e depois para você repercutir. Talvez, assim como já um encaminhamento para a gente ir ganhando tempo, tem um café aqui fora, né? Acho que nós já estamos com os 3 convidados da próxima mesa aqui online, então acho que a gente não vai dar uma parada para o café, as pessoas vão saindo e aí tocamos direto aqui a atividade. Tudo bem? Então, Nora, por favor, se você puder comentar essa questão e já também aqui agradecer a sua participação, esperar que essa seja uma primeiro contato nosso de muitos que a gente deseja que virão aí pela frente. Então, uma palavra aí. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada pelo comentário e também pelas palavras e pela pergunta. Eu diria que a luta para os direitos das pessoas trabalhadoras e a luta para o meio ambiente não são contraditórias, mas a forma como a produção capitalista apresenta essa pergunta faz que sejam contraditórias no nível da vida diária. Essa chantagem do capitalismo dizendo, bom, se temos que deixar de produzir isso e aquilo que seja mal para o meio ambiente, então vai perder todos os postos de trabalho. Então, para as pessoas trabalhadoras, é muito difícil, como se diz, ir além desse argumento da vida diária. Porque na vida diária, claro, existe essa contradição. Porque não é muito útil dizer para as pessoas trabalhadoras, vejam, em princípio, o meio ambiente, o trabalho e a natureza estão juntos e não podem ser separados. Quando o capital diz, amanhã nós vamos deixar todos esses locais de trabalho, porque, por exemplo, o carro elétrico utiliza menos pessoas para trabalhar. Então, as pessoas precisam do seu posto de trabalho agora e não num futuro. Então, o que é necessário, eu acredito, desse ponto de vista, das pessoas trabalhadoras, dos sindicatos, é ter os próprios sindicatos, que eles tenham um programa para o futuro, um programa em que estejam envolvidas as pessoas trabalhadoras da vida diária. Porque eu sei das pesquisas que fizemos que as pessoas trabalhadoras nas fábricas têm ideia de como produzir de forma alternativa e que seja menos danoso, não sei se diz assim, para o meio ambiente, para os próprios trabalhadores e demais. Então, essas ideias e esse conhecimento
não entram nos programas do futuro que existem no domínio público e político. Então, eu acho que aqui as pessoas trabalhadoras e os sindicatos têm uma tarefa muito importante de envolver as pessoas trabalhadoras, seus conhecimentos, as ideias que têm, para mudar o trabalho ou para fazer um trabalho alternativo, para que as pessoas não se sintam como vítimas de que uma política, ou dos políticos, dos estados, do capitalismo, do que elas não podem fazer parte. Isso é o que queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Nora. Antes de eu passar aqui a Patrícia, eu vou pedir a Vera, ela quer fazer uma questão, daí você já aproveita e responde. Obrigado, Vera. Bom dia a todos, sou Vera Colares, represento os pecuaristas familiares do Alto Camaquã e região, e realmente esse debate é um debate muito importante, né? Quando se fala em dilema incontornável, para nós a questão é muito clara, né? Eu não vejo dilema e nem vejo como incontornável essa questão do meio ambiente e o trabalho. Até porque para nós que vivemos o dia a dia no campo, né? A nossa vida é o campo, nós vivemos lá, todo dia estamos pisando na terra, né? A gente percebe claramente que sem o meio ambiente nós não vamos sobreviver, tá certo? Não vamos sobreviver. As chuvas estão se escasseando, né? As águas estão cada vez ficando mais profundas. Antes a gente abria um buraco na terra e saía água. Hoje, cada vez mais distante a água. Temos que pagar hoje para 30, 40 mil reais para fazer um poço artesiano para achar água. E as minerações, nós estamos, quando a gente fala aqui em Amazônia, Caatinga, é importantíssimo, sei disso, mas nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e nós estamos preocupados com o bioma Pampa. Não falamos sobre ele muito aqui. O bioma Pampa é o bioma nosso aqui do Rio Grande do Sul, só existe no Rio Grande do Sul, tá certo? Está sendo extremamente atacado, tem centenas de mineradoras chegando aqui, que está minha camiseta aqui, símbolo da nossa luta, tá certo? E nós estamos enfrentando há mais de 5 anos mineradoras na nossa região, uma delas recentemente pediu arquivamento do processo, felizmente, mas tem outras, mineração de ouro, carvão, bauxita, nióbio, né? Algumas cidades, como São José do Norte, correndo o risco de ser afundadas por uma mina que se instalar lá. Fosfato em Lavras do Sul, no Marco das Águas, onde nascem as 3 principais bacias do nosso estado, também em fase de licenciamento, já com uma licença emitida, tá certo? Então, assim, tudo isso, né, impactando diretamente o alimento que chega à nossa mesa. O preço dos alimentos já está ficando proibitivo, né? Quem aqui já come carne, a não ser nós que produzimos lá, quase ninguém mais come carne bovina. O feijão, 1 quilo de feijão está mais de R$8. O arroz, como foi colocado aqui, está desaparecendo, né? E produzindo soja para exportação, para exportação, para exportação. Então, assim, não existe dilema, nem ele é incontornável, é só uma questão, nós vamos sobreviver ou não, é isso que nós temos que pensar. Se a gente não mudar, a gente não vai sobreviver, e nem sei se as novas gerações chegarão a nascer, tá certo, pessoal? Nem sei se chegarão a nascer, então eu nem sei se o problema vai ser para as próximas gerações, porque eu nem sei se elas vão nascer. O número de pessoas com câncer está assustador, né? Não sei, preciso fazer estudos para saber de onde vem, mas ali na minha região, centenas de pessoas com câncer todos os dias, né? Se torna uma pandemia, isso aí o câncer já está uma pandemia. Então, é uma situação muito grave, nós estamos muito conscientes disso, porque nós estamos no nosso dia a dia, a nossa vida, a gente percebe, a gente está em contato direto e diário com a natureza, e ela está nos dando sinais muito fortes do que virá, né? Nós estamos mandando a nossa água embora, mandando tudo embora, e ficando com veneno e a fome aqui no nosso país. Milhares de pessoas nas ruas, né? Hoje nós vinha conversando com o taxista que nos conduziu, que aumentou gravemente o número de pessoas nas ruas, né? Passando fome nas ruas. Obrigada, pessoal, não quero me estender muito, mas queria dar esse recado para vocês. Não é um dilema, né? É só uma questão. Vamos sobreviver ou não? Obrigado, Vera. Vou passar aqui a Patrícia. Vou falar rapidinho. Concordo plenamente com a Nora, ou seja, a minha última fala e esse apelo, né, para o sindicalismo brasileiro se pensar e pensar um dos desafios, enfrentar um outro desafio, que é o desafio da organização local de trabalho, que para mim é um calcanhar de Aquiles.
né? Então, concordo com a Nora. Muito obrigada, Vera, pelo seu depoimento, né? Eu não tive tempo de falar sobre tudo, mas eu queria falar duas questões. Nas entrevistas, né, que nós fizemos há mais de 10 anos atrás, né, nós percebemos uma diferença muito grande em relação à percepção que as lideranças do campo tinham em relação às lideranças urbanas, né? Então, isso que a Vera fala, né, dessa percepção mais imediata dos efeitos das mudanças climáticas, da poluição, da devastação da natureza, ela é muito mais presente realmente nos trabalhadores rurais e na realidade do campo. Mas, apesar de ser, né, mais presente, nós também notamos nas entrevistas que essas lideranças elas se tornaram militantes, ou seja, elas passaram a dedicar a vida delas à questão da causa ambiental, porque elas tiveram que enfrentar situações de pobreza, né? Elas geralmente foram crianças, elas foram trabalhadoras infantis, elas viveram a experiência da exploração, da miséria e às vezes até da fome, de uns viverem e os irmãos morrerem, aquela realidade, né? Que é a realidade brasileira, mas elas se transformaram em lideranças quando elas tiveram, muitas delas, que enfrentar o grande capital, ou seja, a forma transnacional do capital, o capital financeiro e o agronegócio dão uma dimensão diferente para as contradições e a possibilidade de algumas dessas lideranças, né, serem forjadas. E, finalmente, a última frase que eu deixaria aqui, né, é se o capitalismo tem alguma coisa para nos oferecer, né? Se tem alguma coisa para oferecer para os trabalhadores e se tem alguma coisa para oferecer para o meio ambiente. Essa que é a pergunta que eu deixo no final. Obrigado. Tenho o Antônio, o Raimundo, que estão fazendo questões. Eu consulto vocês se daria para a gente trazer essas questões para vocês na segunda parte do debate, pode ser? Porque nós vamos fazer uma parada técnica